Daremos início à palestra A Venda Além da Lua de Mel, Wedding Destiny, por Victor Ryuichi Kiyohara. Victor tem bacharel em turismo pela atual Universidade Anhembi Morumbi e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Atuou como gerente de marketing e vendas dos hotéis Copacabana Palace, L Hotel, Sofitel São Paulo, Grupo Sou Melia, entre outros. 38 anos e meio atuou como docente de ensino superior nos cursos de graduação e pós-graduação em turismo, hotelaria e administração. Passamos a palavra agora para o Victor. Boa tarde a todos. Uma grata satisfação estar aqui presente para abordar um tema extremamente interessante que vem tendo uma evolução nas organizações de turismo. Vamos falar sobre destino de casamento ou Wedding Destination. Meu nome é Victor Ryuichi Kiyohara, sou bacharel em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, bacharel em direito pela USP, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Atuei como gerente de marketing e vendas do Hotel Copacabana Palace, Lotel, Sofitel, entre outros. E atuei 38 anos no segmento da educação, nos cursos de graduação, turismo, hotelaria, em termos de graduação e pós-graduação. Muito bem, antes de entrar no assunto de hoje, eu gostaria de passar alguns conceitos que podem determinar o sucesso das agências de viagens no seu desenvolvimento. Há um texto de Theodore Levitt de 1960 que ele falava que as organizações fracassam em razão de não terem uma visão, ou seja, uma miopia em marketing, focado extremamente para produtos e não para o mercado. Então essa falta de visão levaram várias empresas, organizações ou indústrias a não sobreviverem no tempo de mudanças. É o que vem ocorrendo hoje. Muitas mudanças ocorrem e que nós precisamos ter uma condição de entender esse mundo que nós estamos vivendo. Então, tradicionalmente, as agências de viagens acabam oferecendo como uma oportunidade de negócios a lua de mel. Então isso é uma constante, só que o mundo de casamentos tem tido uma evolução bastante ampla. Hoje, em função de uma série de fatores, nós estamos tendo o surgimento de um novo conceito para atender as demandas. Desculpe, não entendi. Para atender as demandas de casais querendo inovações, que é justamente a questão do destino de casamento, ou Wedding Destination, que vai ser o objeto da aula de hoje, da palestra de hoje. Falando um pouco dessa questão da miopia em marketing, ele citava na época que o setor de transportes tinha uma evolução da tração animal, cavalos, para a tração mecânica no início do século passado. As indústrias de chicotes, que era tração animal, acabavam não tendo oportunidade em razão da perspectiva de mudanças. O setor de transporte não mais à base de tração animal, mas de tração mecânica. Aquelas indústrias de chicotes, fabricantes de chicotes, que perceberam essa mudança, acabaram se adaptando e trazendo para a indústria automobilística novos produtos para esse novo mercado emergente. Ou seja, ao invés de ter chicotes, por que não correias de tração mecânica? Chicotes, né, em termos de fiação elétrica, enfim, surgiu uma nova oportunidade, mas dentro de um mesmo setor, segmento que é a indústria automobilística. Esse foi um exemplo que ele citou. Outro exemplo que ele coloca é a questão de Hollywood. Hollywood teve uma época áurea no sentido de encontrar grandes produções à sua perspectiva de negócio. Só que com o advento dos aparelhos de TV,
as pessoas acabavam não mais indo aos cinemas, mas assistindo filmes, produções em sua própria residência. Só muito mais tarde é que Hollywood conseguiu enxergar essa oportunidade e trazer a condição de produção de minisséries para as residências. Então esse é o exemplo que nós temos com relação à lua de mel. Lua de mel, tradicionalmente, nós temos o casal tendo um momento especial, comemorativo, onde nós temos o casamento em si, religioso e social, a festa de casamento, e as agências de viagens procuram oferecer um pacote de lua de mel, né, dos seus sonhos. Essa é uma concepção ainda muito forte de muitas agências de viagens. Só que nós começamos a ter uma evolução no mercado de casamentos, que surgiu então a oportunidade de encontrar um novo profissional que vai atender as demandas do casal para o desenvolvimento de atividades relativamente aos preparativos do casamento, as assessoras de casamento ou as festeiras de casamento. Só que hoje, além dessa perspectiva, em função de muitas mudanças que nós vamos verificar a seguir, as pessoas acabam tendo a oportunidade de não realizar mais o casamento na sua cidade, mas realizar num outro destino de interesse do casal, em função de familiares, amigos estarem em outras cidades, ou receberem as pessoas na sua própria cidade, parentes, amigos que moram distantes, que necessitam de um apoio e logística em termos de viagens. Então surge aí o conceito de destino de casamento ou destination wedding. Muito bem, destino de casamento são viagens de comemoração, ou seja, nós temos a viagem mais o evento. Dentro de viagens de comemorações, nós temos uma infinidade de possibilidades. Bodas de ouro, bodas de prata, aniversários. Então hoje nós temos uma demanda de pessoas que querem se encontrar de uma maneira mais íntima, mais privada, em locais de destinos turísticos. Então nós temos o conceito de Destination Wedding. Desdobrando o Destination Wedding, nós temos o Medium Wedding, até 100 pessoas, 100 convidados. E mais recentemente nós tivemos uma evolução. Hoje nós temos casamentos, não de 10, 20, 30 amigos ou parentes que se reúnem em um local especial para comemorar esse momento de casamento. Então aí vocês têm essa perspectiva de viagem de casamento. Para que vocês tenham a ideia da dimensão do negócio casamentos, o Brasil movimenta quase 17 bilhões de reais no setor de casamentos. É uma cifra extremamente importante. E o que é mais importante, segundo a pesquisa, o mercado de casamento registrou um aumento de 25% mesmo com a crise do Brasil. Quer dizer, os casamentos vão continuar sendo realizados, só que com uma outra dimensão, uma dimensão mais intimista, não mais aquele casamento grandioso, convidando todos, né, para que fosse possível encontrar todos no mesmo momento. Hoje, o casamento está se tornando mais íntimo, mais privativo, dos mais chegados, para que possam curtir não só a festa do casamento, mas o momento, ou seja, oportunidade de poder passar não só aquele momento festivo, mas um fim de semana com seus familiares, com seus amigos, com seus melhores amigos, e além disso, a possibilidade de cada um pagar a sua parte nessa viagem. Daí surge a oportunidade para os agentes de viagens desenvolver uma atividade nesse segmento. Aqui vocês têm, então, os dados do IBGE, que vocês tiverem oportunidade podem pesquisar. São quase 15 mil casamentos aqui na cidade de São Paulo, 305 mil casamentos no estado de São Paulo e quase 1.200.000 no Brasil. Então, realmente uma cifra bastante importante em termos de oportunidade.
Algumas poucas agências já perceberam essa oportunidade, já acabam oferecendo o serviço de casamentos, especialmente no exterior. Florença, Miami, né? Londres, Paris. Então, realmente é uma oportunidade que podem ser abraçados pelas agências. E aqui vocês têm, então, em termos de casamentos, o quanto movimentou na região sudeste, 8 bilhões e 600 mil. Região nordeste, 7 bilhões. Como aqui nós temos do Brasil inteiro, nós temos aí a cifra do Brasil. Região sul, quase 3 bilhões. Centro-oeste, 1 bilhão e 300. Norte, 1 bilhão de reais no desenvolvimento desta atividade. O crescimento médio de casamentos é 10% ao ano, mesmo com a crise. Isso significa que também tem essa oportunidade de reduzir o tamanho do casamento, como é tradicionalmente na Europa, né? E com isso poder atender de maneira mais adequada. E entre 2013 e 2016, nós tivemos um aumento de 25% no movimento de casamentos aqui no Brasil. Então, por que o destino de casamento é importante? Essa turbulência econômica, social, cultural, tecnológica, ambiental, acaba impactando os negócios da empresa. Aquela questão que eu coloquei em miopia em marketing. O que está acontecendo ao nosso redor? Nós temos que ter essa perspectiva de vivenciar as forças positivas ou negativas que estão afetando o nosso negócio. Consequentemente, nós temos que analisar. Hoje, não se faz mais casamento por ostentação, mas um casamento muito mais de menor intensidade, mas com muito mais solidez em termos de relacionamentos. Até porque hoje, com a questão da mobilidade de trabalho, mobilidade social, as pessoas estão viajando pelo mundo, trabalhando pelo mundo, as pessoas estão dispersas. E o casamento é a oportunidade de se encontrarem num local. Nós estamos tendo também um crescimento incrível, né, de locais para casamentos dessa ordem. Ou seja, fazendas, praias, né, deslumbrantes, além de um desenvolvimento também de fornecedores nesses locais para que o evento seja um sucesso. Ou seja, nós temos uma cadeia enorme. Vocês vão verificar que há cerca de 40 organizações ou setores que acabam afetando aí o negócio de casamento. E aí surgimento de assessorias de casamento. Agora, assessoria não só o social, religioso, mas também de viagens. Ou, eventualmente, parcerias de assessoras de casamentos com agente de viagem para poder providenciar a viagem daqueles que querem, que já é uma seleção natural também, até uma justificativa para que sejam convidados poucos. São para os íntimos, para os familiares, e com isso você consegue dar uma adequada solução para o cliente, né? E aí surgem oportunidades, né, do casamento, não só agência de viagens, mas também atividades com relação a banquetes, a floricultura, a decoração, a locação de equipamentos, de som, né, artistas. Você tem um universo bastante grande de fornecedores. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Festas, nós temos em torno de 38 a 42 serviços que são prestados, e vocês podem imaginar a complexidade para o casal coordenar todos os serviços. Então você tem essa oportunidade para trabalhar com intensidade nesse segmento. E agência de viagens e turismo é uma delas. Hotéis, eu que sou oriundo da área de hotelaria não estava lembrando, mas quantos e quantos hotéis não trabalham, né, com pacotes, já com o personal concierge aí para dar um atendimento aos casais que é Bahamas, né, Caribe, Cancún. Nós temos resorts
especializados em casamentos. Nós vamos verificar mais à frente quais são os hotéis, os locais que podem desenvolver este conceito de Destination Wedding. E aí surge então assessoria de casamento, agência de viagem e turismo, Wedding Concierge. O concierge é um conceito oriundo da hotelaria, que é aquele profissional de uma hotelaria de luxo que presta serviços durante a estada, a permanência do hóspede no hotel. Isso está sendo aplicado também para vários outros segmentos. Uma novidade aqui é para as mamães grávidas, já existe até baby concierge. Ou seja, a mãe teve a notícia que vai ser mãe, já pode contar com uma profissional que vai cuidar de todos os itens necessários para os preparativos em termos de exame, marcação de exames, laboratórios, chá de bebê, organização, né, como oportunidade de trabalho. Sites e Wedding Concierge, sites e aplicativos especializados. Nós temos aquela questão, como é que nós vamos promover os nossos serviços? Hoje nós temos uma série de sites que você pode ir lá se cadastrar como fornecedor para casamentos. Eu vou mostrar logo a seguir alguns deles. Feiras e eventos de fornecedores de casamentos. Também, tradicionalmente, você tem uma possibilidade, né, de falar diretamente com os casais interessados, porque tem uma previsão aí de casamento. Grupos de network. Nós temos aí alguns grupos de profissionais que acabam gerando oportunidade de estudos, de trabalho, de oportunidades. Muito bem, falei muito sobre Destination Wedding, né? Mas o que vem a ser um Destination Wedding? Um Destination Wedding é normalmente um evento onde a noiva ou noivo planejam seu casamento fora de casa, ou seja, fora do domicílio. Pode ser aqui em Atibaia, pode ser em Cancún, pode ser em Dubai. E essa possibilidade de casamento fora do seu domicílio significa que vou ter que ter um recurso de orientação, de planejamento, coordenação e execução. Vocês podem imaginar a complexidade que é coordenar, né, 30, 40 fornecedores para que a festa seja um sucesso. Convidando seus familiares mais próximos e amigos para um local ideal para tornar uma viagem memorável, de comemoração. A viagem, além do casal, a família e os seus amigos vão curtir este momento. E não simplesmente aquelas 4, 5, 6 horas de um casamento tradicional. Ou então, de maneira inversa. Hoje nós temos uma infinidade de profissionais, de pessoas que moram, mas que vieram de outros países e que se casam com diferentes nacionalidades. Então também existe essa possibilidade de o Wedding Destination é o casamento de um casal não nascidos no Brasil e que vão trazer as suas famílias, seus amigos de outros países. Então também abre um horizonte bastante interessante para esse negócio em termos de agência de viagens. Agora, essa complexidade em termos de fornecedores, as assessorias de casamento têm já uma pré-qualificação, já tiveram experiência. Se não tiverem essa experiência, esse relacionamento, fica mais difícil. Então, muitos estão se recorrendo a resorts. O resort pode oferecer todos os serviços e eles têm já também fornecedores credenciados para oferecer shows, decoração, né? Alimentação do próprio resort. Quer dizer, você tem uma facilidade bastante grande de oportunidades. Essa outra condição também importante, quer dizer, o casal vai pagar suas despesas, mas cada casal vai contribuir com o seu pagamento, por ser uma viagem também como convidado. Alguns casos, depende aí do relacionamento, da situação de cada casal ou de convidados, podem também as despesas serem pagas pelo casal que estão se casando, né? Se você tem
um familiar que não tem condições, mas quer que esse familiar vá, então há esse esforço de pagamento do casal que vai se casar. E sonho é sonho, né? Esse é o grande desafio do Wedding Destination, né? Como é que colocar o sonho numa realidade plausível de um orçamento, né? Você pode ter um orçamento de 100 mil, 200 mil, 300 mil para um casamento para 100 convidados. Então, vocês podem imaginar a preocupação nessa questão de orçamento. E aí, o Destination Wedding se caracteriza também com a questão dos cenários, ambientação, onde você tem a exuberância da natureza, da praia, da montanha, ou então você tem um resort fantástico, né? Ou então um castelo. Nós temos castelos em Florença, né? Você tem várias cidades italianas, europeias, que têm seus castelos. É o encanto das pessoas se casarem em castelos. Cruzeiros, uma outra possibilidade, né? Aproveitando uma atividade dentro do cruzeiro. Praia, montanha, fazenda. Aqui ao redor da Grande São Paulo também nós temos inúmeras fazendas que estão se adaptando, uma oportunidade de negócio também para o desenvolvimento de casamento. Nós temos vinícolas. Aqui na região sul também nós temos várias vinícolas. A ambientação vinícola, festiva, né? Italiana, pode ser um motivo, um pretexto para ser um wedding destination de excelência. A outra perspectiva, vocês já ouviram falar que já tiveram casamentos no Arena Corinthians, no Morumbi, Rock in Rio? Então, são oportunidades de trabalho, né? Nós temos organizações de concierge dos cartões. Pelo menos um dos meus alunos, uma certa ocasião, ele disse: olha, recebi um pedido inusitado. Pedi em casamento uma garota no Rock in Rio passado, né? Pode imaginar, né? Então, são momentos memoráveis e que não têm preço. Agora, é importante sair daquela regrinha básica de vender, oferecer e trabalhar somente com a lua de mel, com a comissão da lua de mel. Aqui eu apresento alguns sites que trabalham a questão de casamentos. Então aqui você tem, por exemplo, Inesquecível Casamento, onde você tem lá em viagens 2 setores: Wedding Destination, Destination Wedding e Lua de Mel. Tem essas 2 opções, o tradicional Lua de Mel. Então vocês podem entrar nesse site e pesquisarem, encontrarão algumas possibilidades e até ideias. Tem vídeos também que podem favorecer, né, um conceito que vocês possam desenvolver. Aqui é Lua de Mel, em Dubai. Normalmente são matérias ou vídeos que os próprios usuários postam. Aqui, Inesquecível Casamentos, por exemplo, nós temos guia de fornecedores. Eu vou só encontrar 2 agências de viagens: Elis Turismo e Morena Turismo. Só 2. Nesse mercado fabuloso. Constance Sun. Aqui também nós temos Destination Wedding. Casamentos reais. Destination Wedding em Trancoso. Então ali tem vídeos também que podem ilustrar esses eventos. Guia de fornecedores. Inclusive, vocês estão verificando, nesse final de semana está tendo um evento aqui em São Paulo sobre casamentos. Wedding Boutique, dessa organização. Guia de fornecedores. Fornecedores encontrados. Praticamente nenhuma agência, maior parte são hotéis.
22 fornecedores nesse universo, nesse mercado fabuloso de casamentos. Aqui você tem a busca, os melhores para o seu casamento em termos de fornecedores. Aqui nós encontramos lua de mel. Então você tem 3 fornecedores de lua de mel. A propósito, tempos atrás, na minha época ativa, a Tunibra, acho que vocês conhecem essa agência de viagem chamada Tunibra, tradicional, ela tinha na Avenida Paulista, na Top Center, não sei se era esse nome, mas provavelmente era Honey Tour. Era uma agência de viagens onde os convidados tinham uma agência de viagens, eles pagavam uma certa quantia para que eles pudessem ter a lua de mel. Foi muito criativa na época, baseado naquelas lojas de presente, né, de casamento. Então, casamento como presente. Então aqui nós temos 29 agências na cidade de São Paulo vendendo lua de mel. Aqui vocês têm então a relação das agências de viagens e operadoras que vendem a agência lua de mel. Aqui nós temos um outro grupo muito interessante, que é justamente o Clube dos Assessores de Eventos Sociais. Se reúnem regularmente e que tratam de assuntos pertinentes a eventos sociais. Esse grupinho aqui são todos assessores sociais, principalmente de casamentos. Eles, além dos encontros, eles têm a capacitação para o negócio eventos. Aquela pesquisa que nós fizemos no início, apresentamos no início, quem realizou foi a Abrafesta. Aí entrando em Abrafesta, fornecedores, agências de viagens. Não tem nenhuma agência de viagens cadastrada. Ou seja, turismo é turismo. Por que eu vou entrar em festa? Aquela visão míope. Nós temos que pensar em mercado e não simplesmente em turismo. Temos que sair um pouco da caixinha para poder desenvolver algo mais adequado. Então essa é bem característico, né, dessa situação que nós vivemos hoje. O turismo ainda continua muito dentro da caixinha. Temos que mudar. Trabalhar com confraternizações. Eu conheci um colega que ele idealizou e tem uma agência especializadas em festas de encontros de faculdade. A Convivium. Se vocês perceberem, você tem agências ligadas a intercâmbio. Que mais? Estudantil, né? Festa de formatura. Então essas acabam se dando bem, porque acabam tendo praticamente ela só desenvolvendo um trabalho e se tornam uma especialista nesse assunto. Então, casamento, vejo que seja uma oportunidade para que vocês possam encontrar um novo caminho nesse horizonte maravilhoso que é o turismo, que possam realmente também trabalhar com sonhos, né? Turismo é sonhos, dentro de uma realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos num mundo muito caótico e precisamos efetivamente encontrar novos caminhos. O que está sendo trilhado está sendo devorado aí pela tecnologia, né? O Uber, nós temos aí vários aplicativos que acabam, mas sempre terá oportunidade de trabalho em novos mercados, em novos horizontes. E aí o Wedding Destination é uma grande oportunidade para que vocês possam efetivamente encontrar um caminho. Acho que aqui termino. Obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvir. Coloco à disposição para alguma dúvida, que eu vou descer aqui um pouquinho. Não estou acostumado a ficar em palco assim, mas
brilhante a ideia, né, de poderem trabalhar um novo conceito, uma nova ideia. Há uma diferença entre o organizador do casamento, o cerimonialista, neste mercado, e o que a gente pode fazer para unir, se existe essa diferença, unir os dois também, é possível isso? A pergunta é efetivamente do cerimonialista, que vai cuidar da cerimônia em si, né? Então tem todos os preparativos, inclusive do dia. A assessora de casamento, ela vai fazer todo o planejamento. Então tem toda uma condição de análise, um briefing das necessidades do casal, dos sonhos, trazer sonhos à realidade, encontrar a solução adequada para o orçamento. Então, realmente, nós podemos pensar pequeno, continuando sendo cerimonialista. Eu brinco muitas vezes com a questão de telefonista. Tem muitas telefonistas que ainda estão procurando emprego. O mundo muda, ou você muda ou muda. Não tem outra alternativa. Então nós temos que ter essa perspectiva de pensar maior. Agora, você pode ter a associação também de profissionais que vão unir para desenvolver a atividade. Assessoria de casamento, cerimonialista e mais o agente de viagens. Se vocês quiserem conhecer uma agência especializada, é muito interessante, da Natália, é doeb.com.br. Ela trabalha fortemente com a questão do Destination Wedding e do Concierge Wedding, doeb.com.br. Ela tinha uma outra sócia, a sócia dela acabou indo para os Estados Unidos. Ela está trabalhando para casamentos de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Lá em Miami. Oferecer inseguro, né? Essa pesquisa vai depender justamente do interesse, né? E tamanho do evento. Mas efetivamente você pode pesquisar na internet, você tem uma série de vídeos, colocando Destination Wedding, você tem uma série de oportunidades. Quer dizer, tem alguns que são consolidados, a Itália, França, né? Você tem realmente destinos já consolidados. E lá já há uma estrutura adequada para que o profissional tenha apoio necessário. Uma consultoria. Todo o volume, né, do trabalho, e também uma outra perspectiva, tem até comentários que muitas assessoras acabam também cobrando comissão dos fornecedores. Isso também é uma discussão que está sendo colocada em termos de ética, que é muito melhor trabalhar sobre uma taxa, né, referente ao trabalho do que ganhar das duas partes. Porque aí você fica refém de alguns fornecedores. É uma taxa cobrada. Varia, aí também depende dos sonhos, depende da complexidade. Exato. Exato. E mais atividades que possam demandar a pesquisa, né? Exato. Exato. E mais atividades que o cruzeiro pode oferecer particularmente. Pode ser requisitado. Respondida a pergunta? Uma outra agência que eu gostaria de comentar, muito interessante, é a Matuetê. A Matuetê Bossa, que é fantástico em termos de conceito, de viagens de comemoração. Vai fazer 50 anos, seus 50 melhores amigos vão para o aniversário, convida, né? Cada um paga o seu. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão? É bem isso, né? Nós temos que abrir os nossos horizontes. Turismo é uma atividade muito dinâmica. E não é porque a situação está ruim que nós temos que estar nesse mesmo
momento. Mas vocês viram pela apresentação que o mercado de casamentos está a pleno vapor, se bem que menores, né? E também competição, cada vez mais surgem novos destinos para casamentos. Muito obrigado pela atenção, sucesso para vocês, parabéns. Muito bem.